tá mudando e quem domina o conhecimento sempre sai na frente. Você já pensou em aprender programação, tecnologia ou design de um jeito prático e acessível? Com a Alura, você tem mais de 1.400 cursos com professores especialistas e uma trilha de aprendizado feita para te guiar do básico ao avançado. E tem mais. Ouvinte do Mundo Freak tem um desconto especial. Acesse alura.tv/Mundo Freak ou então use o cupom Mundo Freak na hora de fechar a matrícula. Não fique para trás enquanto o futuro acontece. Vem pra Alura! O Brasil, com a sua diversidade vibrante e desafios complexos, sempre foi um cenário fértil para a ficção científica. Embora muitos vejam o futuro como algo distante, para o país ele já começou. Em meio a inovações tecnológicas, questões ambientais urgentes e um panorama social que oscila entre o progresso e a desigualdade, o Brasil vive uma espécie de ficção científica contemporânea, onde o real e o imaginário se misturam de forma surpreendente. Entre as ruas caóticas de São Paulo, os remotos rincões da Amazônia e as cidades do futuro que começam a se formar, as questões do amanhã já estão batendo a porta. Da biotecnologia ao transhumanismo, da exploração espacial à inteligência artificial, a literatura brasileira de ficção científica antecipou e antecipa até hoje um Brasil em constante transformação. E hoje, no Mundo Freak Confidencial, vamos explorar os caminhos em que a ciência e a imaginação se encontram, acompanhando os passos de autores que, através da ficção, nos conduzem para um país do futuro que está sendo construído diante dos nossos olhos, logo depois da vinheta, e a gente já volta. Não há nada de errado com o seu áudio. Adentramos agora através dos seus sentidos. Estamos preparando você para o que vai acontecer nos próximos minutos. Além do que conhece por tempo e espaço, o contato com algo além. Não conte para ninguém e nunca olhe para trás, pois este é Mundo Freak Confidencial. Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Aqui é o Andrei Fernandes e hoje eu estou aqui para falar de robô, não o filho da puta que vai roubar teu emprego, ou talvez esse também. Para me ajudar temos aqui ele, o nosso belforrochense cybertrônico Rafael Jacaúna. Olha, me falaram, eu não sei porquê, eu achei que era sobre literatura de ficção científica brasileira, e aí eu só vim com duas únicas referências que eu tinha, e eu acho que não é exatamente isso o programa de hoje, né? Mas é literalmente isso o programa de hoje. Ah, então tá bom. Do jeito que você falou pela introdução, achei que era outra coisa. Eu falei, eu acho que eu li errado. Caralho, tá sabendo legal. Temos aqui, ó. Atenção, hein, gente. Vocês estão escutando isso? Vocês estão escutando o farfalhar das árvores. O copo com a água se movendo. Está chegando ela, a mestra, Jay Carrillo. Olá, pessoal. Agora eu posso falar com propriedade da canetada sobre ficção científica no ensino de ciências, porque finalmente acabei meu mestrado. Mas esse episódio não foi porque eu acabei meu mestrado, tá? Só pra deixar avisado. Foi sim, foi você que fez a pauta. Não, eu fiz a pauta, mas já tava encaminhado o assunto. Ou seja, a Jake já era insuportável, vai ficar pior, gente. Vai ficar pior. Agora eu posso falar mal de homem na ficção científica com propriedade, porque tem um papel. Antes você não podia? Então tira os episódios do ar. Não, antes as pessoas ficavam, que não sei o que, essa menina chata. Agora eu posso dar canetada, cara. Olha só que excepcional. Temos aqui a nossa queridíssima Lívia Andrade. O Brasil era o país do futuro, mas o futuro é cyberpunk. O cyberpunk acontece aqui todo dia. Aqui. Tenho certeza que o Jacaúna confirma isso. Com certeza. Nossa, com toda certeza. Se morador de Belfort Roxo, porra, cyberpunk é o dia inteiro. Eu tenho um amigo aqui que ele simplesmente, ele anda com um tamanco japonês. Como? E ele anda... Como? Sabe aqueles tamancos japoneses de madeira? Sim. Não, eu sei. Tipo samurai. Isso, exatamente. É esse o chinelo dele. E a roupa que ele anda é semelhante a um rapper americano, aquele que canta a música Gangnam Style. Não, Gangnam Style é coreano, maluco. Gangnam Style. Não, Gangnam Style não. Tá louco? Não, tem a música... Gangster. Caraca, não esqueci o nome da música agora, pô.
pô. É o que? É o Kanye West? É o Drake? Não, porra, é antigo. É o P. Diddy? É o Kendrick Lamar? 50 Cent. 50 Cent. Não, Nossa. nada deles. Ele só tem basicamente uma grande música conhecida. É o Seal? É o Não, puta que pariu. Assim. Eminem? Mas eu não tava pensando nas pessoas que andam de tamanco por aí, não, cara. Mas isso é muito cyberpunk. Um tanto. Cyberpunk é muito inspirado no Japão. Então, o cara anda com tamanco japonês. Sim, mas não necessariamente. Mas eu tava pensando mais no fato que no Brasil é punk tem o cyberpunk acontecendo. Gangsta Paradise. Gangster música. Paradise. É o 50, né? Ou eu pedi? Não, é o Cólio. Colhe. Então, no Brasil, nós estamos no cyberpunk. O problema é que tá mal distribuído. A maior galera fica só no punk e o 1% é que tem o cyber. Só isso. Cara, É, mas a questão de tipo, meu Deus, não tem saneamento básico nesse lugar, mas eu tenho acesso à internet. Isso que é o cyberpunk. cara, eu vou fazer a ligação com Gangsta Paradise, que não existe nada mais cyberpunk do que a sociedade atual, do que Gangsta Paradise ter sido tocado no trailer do filme do Sonic. Como? Como assim? Exatamente. Que zona, que zona. Que é uma franquia japonesa de videogame dos anos 90. E, cara, mas não é cyberpunk hoje, não. Hoje é ficção científica no geral. Claro que abarca o cyberpunk, que é um braço da ficção científica, mas o papo aqui é outro, né? A gente vai falar de Duda Falcão, André Santana, Eduardo Caque, diversos outros. Dedé Santana? Não, isso aí é outro. A gente vai falar de Monteiro Lobato, aquele filho da puta. Aquele arrombado do caralho. A gente vai falar de vários autores aqui, porque afinal de contas, Brasil, pátria do futuro, pátria do amanhã. O que está acontecendo hoje nos Estados Unidos já acontece no Brasil toda década, né? Isso aí é normal. E hoje a gente vai falar sobre... Eu admito. Não. Parou. Eu não admito que critiquem o Trump nesse programa. Deixa o homem trabalhar. Não. Começou. Porra! Napoleão já dizia: quando seus inimigos estão errando, não os interrompam. Caraca, se eu não quero bem, se eu quero que os Estados Unidos... Porra, a União Soviética não conseguiu, a China não conseguiu, o Trump tá conseguindo em 3 meses, porra. Deixa eu me trabalhar, caralho. Como eu vi no Blue Sky outro dia, Trump é o melhor presidente que o Oriente já teve. Caralho, que zona. Vamos lá, vamos voltar aqui. Jay, vou te puxar aqui hoje, porque você é uma amante da ficção científica, né? É muito conhecida por gostar muito desse assunto, além da sua misandria usual, que os haters adoram reclamar. Gente, a Jay é uma personagem, ela gosta de homens. Ela gosta de homens. Deus me Gelado fez. em cima da mesa. Exato. É minha fonte de proteína. Deus me fez hétero porque ele me odeia, não é possível. Essa é uma das maiores provas de que sexualidade não se escolhe. É a mulher hétero. Não. Ai, caralho, que ódio. Enfim. Antes da gente continuar esse papo, que tá maravilhoso, queria muito pedir encarecidamente pra você não pausar e não pular esses recadinhos. Eu prometo que vai ser bem rapidinho. Primeiramente, lembrar aqui que estamos sob parceria, sob tutela aí da Alura. Um grande e um muito obrigado ao senhor Alura, que tá sempre aí contando com a gente nesse sentido. Lembrando, galera, a matrícula, você ganha desconto, então ou coloca aí Mundo Freak na hora de fechar a matrícula, ou então clica no link desse episódio. Também os links vão estar nas nossas redes sociais. Se você tiver dúvida, manda uma DM pra gente, qualquer rede social que seja, que você vai ser bem atendido e, enfim, a gente dá todas as instruções possíveis. Não perde essa oportunidade, porque hoje em dia, no mundo de hoje, nesse mundo em disputa, nesse mundo em que a gente precisa ser sempre um pouquinho melhor, tá sempre estudando, é sempre importante, tá? E a Alura é muito fácil. Com uma única matrícula, você tem acesso a praticamente todos os cursos. Então, galera, aproveita esse desconto enquanto ainda tá rodando aí. E, gente, muito obrigado pra você pela sua audiência, pela sua paciência. Siga a gente em todas as redes sociais. Além disso, no YouTube, tá bom, gente? Dê a sua curtida, a sua compartilhada e se inscreva no nosso canal. Tem várias maneiras aí de apoiar sem precisar necessariamente se comprometer financeiramente ou algo nesse sentido. Você pode simplesmente seguir nossas redes sociais, clicar em se inscrever no canal do YouTube. Isso são práticas que pra gente é muito importante, porque, enfim, né, ajuda a movimentar o algoritmo, ajuda a entregar mais. Isso pra gente é muito legal. Pra você também que quer ajudar um pouquinho mais, é claro, a gente tem a nossa campanha de financiamento coletivo lá no Apoia-se, com acesso ao grupo secreto, e uma boa parte das nossas gravações elas são feitas ao vivo no YouTube.
para apoiadores, para membros. Então, se você quiser fazer parte dessa galera, participar do grupo secreto... Andrei, eu não sei como fazer... Eu acabei de assinar, não sei como fazer parte do grupo secreto. Você manda um e-mail para contato@mundofreak.com.br solicitando e as instruções vão sendo mandadas para você, tá bom, meu querido ou minha querida, meu querido? Muito obrigado por você estar sempre aqui com a gente. Lembrando, o Apoia-se do Mundo Freak é apoia.se/Mundo Freak, beleza? Qualquer dúvida também tem o nosso site, as nossas redes sociais. Tudo que eu tô falando aqui geralmente vai lá. E o último anúncio da noite é o anúncio lá da casinha do lado, do Magicando. Pra você que não sabe, tá dando mole, a gente tem um outro podcast que fica aí da Casa Paratopia, que é outro feed, porque é outra proposta, né, para outros interesses aí, que é o nosso podcast Ocultista. Que tem uma boa parte da galera que participa aqui do Mundo Freak gravando sobre lá, só que temas esotéricos malucos, só que a gente não vai falar de anjo quântico não, nem essas coisas aí não, é só outras esquisitices. Mas o que acontece? Lá no Magicando a gente tem os Magicursos, que é o quê? A gente oferece, nós mesmos somos os professores e vamos ministrar aulas, cursos, né, para você se inteirar nesse mundo mágico, para você sair do sofá e começar a ter as suas próprias práticas mágicas, fazer você mesmo ser responsável pelo seu próprio reencantamento do mundo, isso é muito importante. E tá rolando ultimamente aí o curso do Vinícius, que vai ao ar agora final de abril. Então aproveite, estamos nas últimas vagas, então corre lá. Tem desconto para apoiador do Magicando, tá bom? É o curso de evocação. Sabe o summoning, o conjuring do teu RPG ali, que você summona do demonhão? É essas paradas aí lá. Procure saber, dê uma escutada lá no Magicando, chega nas redes sociais do Magicando. Lembrando que Magicando é sempre com CK, só procurar aí nas redes. Então é isso, gente. Muito obrigado pra vocês que estão aqui escutando, aqui, dando play. E vamos voltar pra esse papo que ficou maravilhoso, né? Vamos voltar. Vamos lá, ficção científica é um espelho da realidade, um convite pra gente debater o ser humano, né? Não à toa, quando a gente tá falando de ficção científica, estamos falando de uma miríade de temas que vão sendo espelhados através da nossa sociedade. Então, pode ter viagem no tempo? Pode ter viagem no tempo. Pode ter robôs? Pode ter robô. Pode falar sobre passado? Também pode falar sobre passado, porque fala sobre a gente projetar coisa, né? Mas a gente tem a mestra aqui da ficção científica aqui, que pode falar melhor do que eu sobre isso. Mas é muito interessante, porque pra quem acha que não, o Brasil, ele tem um grande clássico acervo de ficção científica através da história, que eu particularmente não conheço, mas eu sou o host e eu preciso conhecer, eu sou a orelha, né? Eu trouxe aqui essas pessoas aqui que vão me ensinar aqui hoje sobre essa questão toda, né? Eu queria setar uma coisa de início. É correto ainda falar sobre ficção científica ou a gente fica no ficção... Como é que é? Especulativa? Especulativa. Não, ficção científica. É ficção científica. Ficção científica, acho que fica melhor. Mas a sua pergunta é muito pertinente, porque a ficção especulativa entraria a fantasia, por exemplo. E tem toda aquela discussão sobre se ficção científica seria talvez um braço da fantasia, ou a fantasia, enfim. Porque, só que enfim, eu acho que é muito sexo dos anjos aqui, eu acho que ninguém se importa com essa discussão, né? Ah, André, eu me importo. Baixa a mão aí que eu não tô falando contigo. Ninguém se importa com você. Tô falando aqui do que a galera que 90% do nosso público acha aqui. Que é a ficção científica brasileira. Eu quero ficção científica. Então eu queria perguntar pra DJ, quando você foi fazer essa pauta, você inclusive fez a sugestão desse tema, eu queria entender mais ou menos, quando a gente pensa em ficção científica, o que geralmente você pensa? Por onde você começou? Conjecturas. A ficção científica, ela serve pra você extrapolar e explorar coisas que estão acontecendo, no meio científico, por exemplo. O grande pulo do gato do gênero ficção científica é a questão de você relacionar avanços tecnológicos, não importa onde, e conectar isso com a sociedade, porque geralmente a gente vê isso como pessoas de humanas e pessoas de exatas. E isso é uma coisa que não acontece no mundo real. As coisas são juntas. Então a ficção científica, ela já nasce com essa premissa de que a gente vai falar sobre coisas que vão fazer parte do nosso dia a dia e a gente pode até extrapolar essas coisas e ver como que a sociedade vai se comportar perante disso. Então, a palavra principal da ficção científica é criar conjecturas e especular a partir de coisas que estão acontecendo e que envolvam a sociedade. Você tem uma reflexão perante a sociedade.
Daí você estava falando sobre a questão de, tipo, existir ficção especulativa, como a Lívia falou, ou então a gente vai falar muito do cyberpunk, etc. Quando a gente vai estudar algo, é muito mais fácil quando a gente coloca caixinhas nas coisas, para poder entender como que aquilo funciona. Então, ficção especulativa, ela vai surgir a partir do momento que algum autor começa a colocar elementos do horror, que a gente vê muito na ficção científica, por exemplo, Alien é uma interseção entre os dois. Só que isso não deixa de ser ficção científica, né? Porque, de novo, ele está especulando, conjecturando. Então, ele está ali junto com a sociedade, vendo o que pode acontecer com a sociedade. Então, você pode chamar do que quiser. Tem até o hard sci-fi e o soft sci-fi, que veio com a ideia de que, tipo, tem um pessoal que está escrevendo uma ficção científica mais amena. E isso não existe, cara. É só porque decidiu falar sobre outros temas que não eram abordados antes, né? Quando eu fiz a minha tese de mestrado, que fala especificamente sobre mulheres que escreveram ficção científica, eu fiz um paralelo entre o que os homens estavam escrevendo na época e o que as mulheres escreviam na época. Então, eu analiso, tipo, nomes grandes como o Júlio Verne, H.G. Wells e o Asimov, em relação a Perkins, que escreveu O Papel de Parede Amarelo, que é mais ou menos na época do H.G. Wells. Veio, depois de Asimov, veio a Ursula Le Guin, falando sobre gênero e em space opera, em ficção científica pesada mesmo, que era o que o Asimov fazia em relação a robôs, etc. E elas foram chamadas de tipo, nossa, é um pouco mais distópico, é um pouco... E não é, cara, é só porque elas estão trazendo narrativas que por muito tempo foram marginalizadas. E isso é muito importante para a gente poder refletir como a sociedade vê esses avanços tecnológicos e como a literatura pode ajudar a gente a ser um pouco mais crítico em relação a isso. Então, para mim, existe o termo ficção científica e você pode chamar o resto do que quiser. Não deixa de ser ficção científica. Não é um braço da fantasia, muito pelo contrário. Fantasia é uma coisa, ficção científica é outra. Mas ela se mistura, assim, com muitos outros temas. Muito bom. E falando sobre ficção científica brasileira, Jake, foi exatamente o cerne da minha pergunta. Assim, não sai... Sabe o que acontece muito? É que, tipo, a gente consome muita coisa de fora. Sim. Isso não tem como. As nossas influências, até dos nossos pais mesmo, por exemplo. Pô, minha mãe ouvia muito Iron Maiden na época dela, na década de 70, 80. Mas não tinha rock nacional, não tinha heavy metal nacional na época. É óbvio que tinha. Então, a gente tem aqui no Brasil uma onda, uma leva de autores, que por sinal a gente conhece esses autores como Machado de Assis, né? Que vão flertar com a ficção científica e vão escrever, vão extrapolar, vão se aventurar nesse termo. A gente também tem bastante mulheres que escreveram ficção científica e fizeram isso muito bem. Então, assim, não tem ficção científica no Brasil. Começou a ser elaborado mais ou menos na mesma época que a ficção científica lá de fora, ficção científica moderna, tá? Então, a gente tá falando aí no final de 1800, a gente tá falando de 1890, 1900. Já tem brasileiros escrevendo ficção científica e que vão dialogar muito com a nossa realidade. Então, tipo, o que estava acontecendo nessa época em 1900? O Brasil estava como? Criação de estradas, tecnologias novas chegando, estamos dizimando populações originárias. Sim. As mulheres começaram a ter mais direito ou não tinham direitos na época? O que acontecia com as minorias? Que a gente vai ter a questão do Monteiro Lobato, que claramente, de novo, colocando um presidente preto como central da história dele, só fazendo merda. Então, a gente vai dialogar o que a supremacia branca aqui no Brasil também estava fazendo na época. Tudo isso numa ficção científica abordando, tipo, temas tecnológicos. Então, a gente estava produzindo tanto quanto. Eu acho legal da ficção científica a gente lembrar que, normalmente, a gente pensa sempre a ficção científica, que é um autor de um determinado presente, tentando elaborar sobre como será ou como poderia ser um futuro, seja utópico, seja distópico, seja só um conto de outro tipo que ele esteja fazendo. Até romances existem isso dentro de ficção científica. E a gente sempre pensa que isso é uma análise da sociedade para frente. Esses contos falam muito mais da sociedade em que ele foi escrito. E porque a gente está muito acostumado, quem gosta de ficção científica está muito acostumado
acostumado a ser colonizado pela ficção científica americana, inglesa, normalmente são as duas coisas mais fortes aí, a gente acha que o normal é essas visões que são americana e inglesa. Do mesmo jeito em que as mulheres fizeram coisas diferentes para a ficção científica, porque elas têm um cone de realidade diferente, que é a partir do gênero diferente do padrão, existe um cone de realidade diferente para uma pessoa preta, para uma pessoa de povo originário. Então, todos esses pontos falam muito da comunidade e do cone de visão da pessoa que está escrevendo. Então, a ficção científica também tem que ser levada, principalmente essas mais antigas. É muito legal a gente ver essas, por exemplo, de 1870, 53, por aí, que a gente vê o que é a extrapolação, o que é as pessoas, o que era uma visão de futuro na sociedade da época dessas coisas que a Jay estava falando. Tipo, estava acontecendo. A abolição da escravatura era muito recente. O que essas pessoas achavam da ideia de você ser colônia, de onde o Brasil ia dar no futuro e tal. Isso é interessantíssimo para você entender tanto o passado, o futuro daquela pessoa que é o nosso presente e talvez o nosso futuro também. A gente pensa muito em ficção científica focando muito em futuro, mas é muito bom para entender a situação atual. Eu acho que isso que vocês estão colocando é pontos maravilhosos, incríveis, incluindo o que o Andrei comentou, que vocês estão comentando, um pouco da dificuldade do leitor brasileiro, da gente, ficção científica brasileira. Eu fiquei pensando aqui, eu conheço ficção apocalíptica brasileira, conheço fantasia brasileira, mas ficção científica, assim, realmente, eu tive 2 referências só, e uma delas não é nem ficção científica de verdade, eu só me confundi, e aí eu fiquei, caraca, por quê? E aí eu tentei procurar uma explicação dessa em outros cenários. Por exemplo, existe uma ideia no mundo gamer, né, na galera que joga videogame, joga computador e tal, que jogos futuristas no Brasil sempre dão menos público. Por quê? Porque sim, jogos que podem estar fazendo super sucesso nos Estados Unidos, no Brasil eles não colam muito. Quanto mais futurista, menos público. Se tu trouxer um jogo do Velho Oeste, medieval, lota. O brasileiro parece que gosta mais do negócio do presente pro passado do que um lance futurista. Isso pode ser uma explicação, assim, de que referência dos gamers e tal. Mas, quando a gente olha a ficção científica e vai perguntar sobre isso, nós brasileiros vamos ter sempre uma ideia de futuro na perspectiva de outros países levando esse futuro para frente. Enxergando o Brasil como atraso, né? Exato, porque vai falar assim, como assim? Colonização de Marte, colônia brasileira? Brasil colonizando Marte antes dos Estados Unidos, da China, da Europa? Não, nada a ver. É muito cultural isso. É muito cultural isso. E isso é muito estranho, porque tem muita ficção científica fora, e antes de acontecer Brick, isso tudo, até em RPG, um pouco de futurismo, tem isso que, no futuro, os grandes polos serão China e Brasil. Uhum. Tem muita ficção científica dizendo que Brasil vai ser futuramente um grande... A gente é um país muito grande, gente. A gente é um país incrível tem muitos recursos e a gente ignora isso. Mas talvez seja justamente porque a gente não tem uma ficção científica brasileira, a gente não teve acesso a esse cone de realidade do futuro a partir do brasileiro, que com certeza vai ser diferente do americano, que vai ser diferente do inglês, vai ser diferente de uma mulher americana e uma mulher inglesa. Vai ser diferente por quê? Porque não há essa vivência daqui, do Brasil, e o que normalmente, quando uma ficção científica tende a falar de Brasil lá fora, porque eu conheço um pouco do Brasil, da ficção científica do Brasil, mas eu entendo um pouco do estrangeiro tentando imaginar o Brasil como liderança no futuro, a partir da nossa miscigenação, a partir da nossa ingenuidade, na gambiarra brasileira, no se vira nos 30, a partir Nossa, é muito ficção científica o brasileiro. É muito ficção, e eles pegam isso como se é um ponto forte que nós brasileiros não vemos, primeiro porque nós estamos imersos nisso e porque nós não temos autores clássicos. Não, e também, Lívia, eu gosto daquele papo do bobalhão.
Ficção científica no Brasil, mas o Brasil tem um lugar que não tem nem esgoto. As pessoas às vezes julgam o Brasil com duas paradas que não tem nada a ver. E daí que tem um lugar que não tem esgoto, não interfere em nada ter São Paulo, uma grande metrópole. Mas tem acesso, é isso o clássico do Cyberpunk, existe o acesso, né? Detalhe, Jay, fala como se países europeus, sei lá, Inglaterra, França, Estados Unidos, todo mundo fosse asfaltado com água encanada o tempo todo. Gente, você acorda. Estados Unidos tem muito rincão. Estados Unidos as pessoas passam fome. Tem muito rincão. Tem muito lugar que, cara, falta o pessoal ter uma perspectiva. É que o pessoal é burro, essa parada, vamos falar a verdade. O pessoal é burro pra caralho. O pessoal... É burro e puxa saco. Ele projeta o que tem dentro de si pra A fora. pessoa é colonizado. Não, é que eu quero ofender. Colonizado. Isso é uma imaginação colonizada. É que eu quero ofender. Só pra arrematar esse exemplo que eu tô dando aqui, parece que o gringo americano tá descobrindo de um ano passado para esse, que a China tem prédio. Ô, amigo. Que a China tem cidade grande, porque o que mais tem é Instagram e TikTok da vida de americanos falando, nossa, a China é assim, eu nunca ouvi falar que a China tinha cidade grande, aí tu fica, não, ele tá de piada. Mas não, é papo sério, porque eles têm uma visão muito interiorana da China, muito campestre da China, muito louco. Isso, a visão deles é de 50 anos atrás, de 40 anos atrás. É muito doido. Mas aí o sistema de educação deles falhou. Quer dizer, não falhou porque isso não é bug, isso é feature. É feature. Não é bug, é de propósito. Então, quando eu estudei lá, eu fiz o ensino médio lá, eu tava, tipo, no senior year, no último ano, e um cara a gente tava lendo um conto que foi escrito, assim, no ápice da Guerra Fria, e daí o cara levantou a mão e falou assim, o que foi a Guerra Fria? Não sei o que foi a Guerra Fria. Eu, caralho, os Estados Unidos fez a Guerra Fria acontecer e você não sabe o que é. Então é isso, gente. E eu morava num estado que a grande parte era redneck. Então, assim, tem gente que caça pra poder comer o resto do ano, gente. Vive, assim, na beira da pobreza, que é surreal. Então, a imagem que a gente tem desses países não é bem assim que a banda toca. É mais cyberpunk do que o ministro da Saúde, que é contra a vacinação. Voltando ao Brasil. Não, que é mais cyberpunk, tem gente vendendo íris por R$600 e você Brasil. Descobre que, na verdade, os imbecis, eles, na verdade, venderam pela moedinha eletrônica que eles ofereceram, que na época equivaleria a R$600 e que 2 meses depois já valia 25% menos e que eles só poderiam receber no final do ano. Então, provavelmente, vão receber muito menos que isso. E a galera tá entregando um bem que só a pessoa tem. Aí tu vê, caralho, isso não é cyberpunk. E a pessoa fica, eu vou ganhar R$600. Eu sou muito esperto, cara. Cara, lembrou agora essa maluquice do pessoal ganhar e lembrar do presente? É do Caldela, o Ozob? Não. Ozob é do Jovem Nerd. Não, caralho, o escritor, filho da puta, caralho. O escritor do Ozob é o Caldela, se eu não me engano. Um abraço aí pra galera do Jovem Nerd. Puta que pariu. Até hoje não saiu o segundo livro do Ozob, e o Caldela já falou isso em palestras e tal, porque ele já escreveu esse livro e ele não pôde lançar esse livro porque o livro, ele pensou assim, o que eu vou fazer para ficar uma coisa muito absurda? Vou fazer um presidente americano que vai ser membro da KKK. E ele não pôde lançar porque teve a primeira eleição do Trump e ele disse, não, eu não vou lançar isso, não, eu vou arranjar confusão porque tá muito perto. Gente. Só pra confirmar que a informação é do Leonel Caldela com Dave Passos, é coautoria. Só pra pontuar uma coisa muito interessante que eu percebi, que eu não sabia que isso acontecia muito, eu já sabia do Edgar Allan Poe, que o último livro que ele escreveu, ele que resolveu o paradoxo da noite escura. Tipo, por que a gente tem tantas estrelas no universo e nosso céu é escuro? Então ele falou, por causa da distância, a luz não chega até a gente, porque viaja muito, o espaço é muito vasto, tá. Foi ele que resolveu. Só que esse livro dele não chegou nem a 700 cópias vendidas. Daí o cara que tipo, resolveu o paradoxo da noite escura foi ler esse livro do Edgar Allan Poe e falou assim, mano,
É isso. E daí, quando eles fizeram os cálculos, fizeram tudo bonitinho, Edgar Allan Poe tinha resolvido. Descobri que Mark Twain também resolveu coisas da física. Dostoiévski, foi ele que deu várias ideias pro próprio Einstein falar sobre a questão do tempo e espaço. E daí eu descobri uma mulher na ficção científica que chega na teoria das cordas antes da teoria das cordas ser formulada. Em 1959, ela escreveu um rolê de dimensões e chega muito próximo da teoria das cordas da década de 70. Então, muitas dessas pessoas... Diz o nome. É a Madeleine L'Engle. Ela escreveu Uma Dobra no Tempo. O filme é péssimo, mas o livro é ótimo. Enfim, e daí, essa especulação, essa conjectura que esses autores fazem, gente, eles chegam perto de resolver grandes questões da ciência. E isso é fantástico, porque só mostra que ciência, método científico, é só pra gente... Quebra o estereótipo de só pra gente muito inteligente, só pra gente que sabe matemática. Não é isso, gente. Se você começa a extrapolar, pensar, dar ideias, não necessariamente você precisa do método científico para resolver problemas. Então, esses autores, eles têm um poder na mão a partir do momento que eles estão escrevendo ficção científica. Isso é excepcional. É que o método ele não hipotetiza, né? Ele ajuda você chegar lá. O martelo não martela, né? Isso. Ele hipotetiza sim, mas não necessariamente ele vai... Não me corrige. Tá tão bonito aqui, Jay. Você tá acabando aí comigo agora. É que tem a parte da hipótese, desculpa, amigo. Porra, foi tão bonito. Não, mas isso aí é pra depois. Ninguém entende essa porra mesmo. Tá tudo certo. Mas essa discussão é muito, muito interessante, porque como fazer ficção científica com uma sociedade que não se enxerga como futuro. Isso é muito interessante, porque eu nunca tinha parado pra analisar. É óbvio que temos excelentes ficções científicas que naturalmente ficam à sombra, né, por essa questão, por diversas análises, inclusive mercadológico, né? Uma história já testada lá fora, muitas vezes, vai ter um mais valor mercadológico do que um autor original, muitas vezes, que precisa construir a carreira do zero e por aí vai nesse sentido. Mas eu tava dando uma olhada aqui na pauta e, cara, é muito interessante o quanto a ficção científica brasileira, ela é pautada, óbvio, também por coisas lá fora, mas muito antiga, né? E Júlio Verne, que é aí um dos pais da ficção científica, é que tem todo aquele debate, né? Quem foi a primeira ficção científica, o pessoal diz lá, tem coisa da Idade Média que o pessoal puxa, etc e tal, mas acho que dá pra pegar Júlio Verne como uma grande representação aí na questão toda, né? Ficção científica moderna, tá? Eu não vou entrar nessa discussão, isso aí é pra coisa dos nerds, eu não sou nerd. Mas, por exemplo, em 1857, a gente tem Joaquim Manuel de Macedo, que publica O Fim do Mundo, um conto apocalíptico, que, cara, 1857, tipo, logo depois tem o Joaquim Felício dos Santos, Páginas da História do Brasil, escrita nos anos 2000, que é uma história de futurologia publicada no jornal Jequitinhonha. E, cara, se tu parar pra analisar, a libertação dos escravos é 1888. Isso é antes de você ter escravos libertos, escravizados, pessoas escravizadas libertas. Aí tu fala, caralho, mano, a gente tava escrevendo ficção científica antes das pessoas escravizadas serem libertas. Olha que loucura. Isso é muito doido quando tu para pra colocar isso em perspectiva, né? Eu acho muito legal que o conto se chama O Fim do Mundo, né? E era mais fácil entender o fim do mundo do que o fim Do fim da escravidão. da escravidão. Olha como é que as coisas são, né? É muito bizarro isso. Exatamente. Mas isso fala muito sobre era o que a Lívia falou mais anteriormente, né? Você analisar esse tipo de livro que vai especular o futuro diz mais muito sobre a situação que as pessoas estavam passando na época. Perfeito, né? A gente tem em 1875 o Augusto Emílio Zaluar, que lançou o livro Doutor Benignos, que é um romance inspirado em Júlio Verne, Camille Flammarion, considerado um marco na literatura científica nacional. Então, nessa obra, por exemplo, acompanha o protagonista em suas expedições pelo Brasil, onde ele investiga fenômenos naturais e filosofia sobre os avanços da ciência. Olha que pica. Muito maneiro, né? Muito, muito doido. Tem Machado de Assis, que ainda em 1882 escreve O Imortal, que incorpora também elementos fantásticos, né? Que narra a história de uma poção indígena que confere imortalidade a quem ingere. Caralho, mano, é um Asterix e Obelix essa porra aqui, mano. Claro, naturalmente, devido às... Calma, peraí. Não joga no Asterix Obelix. Não, é que eu falo num sentido meio, porra, uma poção de um povo originário, tipo, e eu fico, tipo, elementos, saca? E eu fico pensando, por que essa porra, né, a gente não tá falando disso nas escolas, por exemplo, né? Isso é muito doido.
Porque a gente tá ouvindo tão interminantemente, não consigo mais ouvir falar de Brás Cubas e a gente não ouve de falar do Imortal. Ah, mas Brás Cubas é bom. Brás Cubas é bom. Vamos ver outras coisas do Machadão. O Machadão é tão legal. Então, por sinal, escreveu ficção científica, terror, horror. Ele se aventurou em tudo que ele podia, né? Eu acho ele um escritor muito versátil. Mas isso fala muito também sobre o que estava sendo, o que esses autores estavam lendo de lá de fora, né? A gente não pode ignorar de que eles também estavam sendo influenciados por pessoas que estavam escrevendo ficção científicas nessa época. Pra falar a verdade, Edgar Allan Poe estava escrevendo ficção científica em 1835. A gente tem o Hawthorne, o Nathaniel Hawthorne, que escreveu também ficção científica em 43. Não esquecendo que em 1818 a gente teve o grandíssimo Frankenstein, da Mary Shelley. Então, tipo, eles estavam assim, beleza, essa galera tá escrevendo, eu vou escrever também. Eu quase imaginei que você fosse falar o grandíssimo filho da puta. E aí você meteu um Frankenstein no meio do caminho. Pode ser também. Júlio Verne só começou a escrever mais lá pra década de 1850, 60. Mas eles já estavam aí fortes. É que o Júlio Verne, ele foi um sucesso editorial em vida, né? Então a gente tende a lembrar ele um pouco mais. O que é raro pra qualquer autor, né? E que ele odiava o A.G. Wells. A treta deles é incrível. Sim, fofoca editorial de pessoas falecidas, é muito bom. É muito bom mesmo. E aí a gente chega aí no século XX, que vai evoluir pra um campo mais plural, experimental, etc e tal. E vamos ter as tretas também, né? Que aqui é onde que tem, por exemplo, o Monteiro Lobato e a editoria dele, né? Ah, agora deixa eu falar dele. Filha da puta. Agora vamos ver o Carioca Pistola. Brilha! Vai! O Monteiro Lobato, esse camarada, escreveu um livro que era, originalmente ele chamava, se eu não me engano, O Choque das Raças, mas o nome mudou o nome 20 anos depois para O Presidente Negro. E ele tentou lançar o livro nos Estados Unidos para ganhar dinheiro. E o livro foi rejeitado nos Estados Unidos porque era pesado demais. Que era racista demais. O livro do Monteiro Lobato era tão racista que no lugar onde tem a Ku Klux Klan não foi publicado. Mano, isso diz muito sobre o querido. Muito. Cara, é tão bonito isso. É tão bonito isso. E aí, uma breve análise rápida sobre o que o livro diz aqui, de memória, tem um personagem, que não lembro o nome dele agora, porque eu li esse livro tem caralho de tempo, lá quando eu fiz minha faculdade, tem muitos anos. Você leu? Eu li. Puta merda. Você achou? Caceta. Eu li na época, isso já tem uns 20 anos. Sinto muito. Eu li esse livro. Não, uns 18 anos. Então, a leitura foi boa. Eu fiquei com ódio a cada página, mas diz muita coisa sobre a época, porque eu também estava estudando história e queria saber como as pessoas aceitavam as ideias na época no Brasil. Então o professor falou assim, cara, tem um livro que tu vai te sentir ódio, mas se tu ler esse livro, tu vai entender muito da época. Aí ele me recomendou O Presente Negro. Aí eu falei, meu Deus do céu, por que, senhor? Basicamente, é a história de um homem que ele conhece que existe dois tipos de pessoas, os pedantes e os rodantes, né? A sociedade ali brasileira da época, que é quem anda a pé e quem tem carro. Isso daí é que nem o negócio do seu volante ser um andante mesmo? Do Pateta? Caceta, olha aí. Ele escreveu esse livro, acho que em 26, ele publicou em 3 edições de uma revista, se não me engano, de um jornal, e depois ele lançou o livro. E aí ele encontra um pessoal, uma casa de uma menina e o pai dela, e nessa casa eles têm uma tecnologia lá que eles veem o futuro, 2 séculos à frente. E nesse século à frente, ele via lá os Estados Unidos e eles rasgam uma seda para os Estados Unidos, que é o melhor país do mundo. Ai, maravilhoso, tal. E assim, o livro é cheio de racismo e tem uma concorrência à presidência. E aí é um homem... O Lobatão, ele descreve basicamente assim, existem 3 pessoas concorrendo, um homem, uma mulher e um negro. Mano, pesadíssimo. Já começa assim, um homem, uma mulher e um negro. Já... Rafa, desculpa te cortar, eu não acredito que você leu, porque eu peguei e falei assim, bom, quando eu fui fazer a pauta, eu falei assim, bom, a gente não pode ignorar o Monteiro Lobato, vou dar uma lida mais ou menos sobre o que é o livro. Eu não consegui, cara.
Eu não consegui. Tem uma Wikipédia dele que fala sobre toda a narrativa, sobre tudo que aconteceu. Eu falei assim, bom, a gente vai citar ele e é isso, vai ficar por isso mesmo. Eu não acredito que você leu, deve ter sido uma experiência antropológica mesmo. Foi. Sim, mas é só por isso. Ele leu porque, ele acordou um dia e pensou, eu sou uma pessoa ruim, preciso me punir. E ao mesmo tempo que aumento a minha nota aqui pra faculdade. Só isso. Não, e detalhe, Lívia e Jay. O livro, ele pega pesadíssimo com pessoas negras. Mas ele não pega muito mais leve com mulheres. É, porque tem uma personagem principal. Ele era um grande fila da puta. Cara, ele diz, por exemplo, que mulheres elas não conseguem entender o homem porque elas são uma espécie diferente da fêmea do homem. Elas são fêmea de outra espécie. Por isso que elas não têm capacidade de entender. Nossa, é eugenista. Por isso que elas não têm capacidade de entender o que o homem pensa. É eugenista. Meu Deus do céu. Mano, eu coloquei, tipo, controvérsias. Não eram controvérsias. Não eram. E aí, tem uma parte... Cara, o livro é todo zoado. Tem uma parte lá que... Cara, é mais pro final do livro, bem depois da metade, que a protagonista e a jovem que estão falando sobre esse futuro, que eles viram o futuro e tal, o personagem principal, ele concorda que os Estados Unidos só tem um erro na história, porque é um país perfeito, só não é perfeito porque existem pessoas negras. E aí ele vai dizer que o Brasil resolveu a questão de uma forma muito mais simples, que foi misturando, e em poucas décadas ia acabar o negro no Brasil, porque o branco ia fazer o negro desaparecer. Deus. E aí, a personagem mulher diz que isso é muito pior, porque ele acabou com as qualidades selvagens do negro e transformou o branco em uma pessoa mais burra. Um momento de silêncio. E o personagem principal concorda. Ele é realmente, você dessa forma de pensar, acho que tá correto. A evolução disso é aquele filme, o Corra, né? É. A evolução dessa história que você contou é Corra. Maluco, aí, o livro é atroz e ele fez um volume no Brasil, esse livro. Ele teve voz relativa, assim... por que será? E esse livro não foi publicado na gringa. Não foi publicado no país da KQK, porra. E tu fala, nossa, cara, assim, o livro, eu não lembro muito de detalhes, mas ele é atroz, é tudo ruim. Tu fica assim, caralho, isso o cara do Sítio Pica-Pau Amarelo, tá? Que tu acha que é um bagulho de infância. Mas o Sítio do Pica-Pau Amarelo, se você for ler hoje, tem várias coisas que dão um red flag fudido no Sítio do Pica-Pau Amarelo. É pesadíssimo. Sim, mas se tu conhecer só a versão infantil, tu não vê muita coisa, mas se tu olhar com olho crítico, aí tu repara que esse cara escreveu esse livro que eu tô descrevendo pra vocês, alguns pequenos pontos, tá? Isso é daí pra muito pior, maluco. O cara é tenebroso, pô. Tenebroso. Ele escreveu, publicou e vendeu, e gente comprou. É isso, gente. Fica aí, se você quer se enojar, se você quer se tremelicar, é sobre esse tipo de leitura. Que é o Presidente Negro. Pirateia, tá, gente? Tá? Então, assim, é bizarro. É bizarro. Qual o ano de publicação dele? 1926. Caralho, 1926. 26. 100 anos. Vai fazer 100 anos ano que vem. Não tem 100 anos esse 100 livro. anos. Caralho, mano. 100 anos, 99 anos. Agora, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Aí tu vê que o pessoal pega até leve com o Monteiro Lobato, viu? É. Esse filho da puta. Não, as pessoas pegam muito leve com o Monteiro Lobato. A gente precisava falar muito mais sobre como as pessoas pegam leve com o Monteiro Lobato, porque não deveriam. Cara, é assim, criminoso. O criminoso é o mais educado que eu posso chamar ele. É o mais educado. É isso, gente, mas ele tava nesse meio, né? Desculpa ter chocado vocês com essas palavras pesadas. Que mal lhe pergunte, como é que você achou isso? Porque meu professor me emprestou o livro. O professor tinha esse livro. Já tava velho e ele me emprestou na época. Mas eu não ia comprar esse livro. Até cheguei a procurar, falei, professor, eu não achei e tal. Na época não tinha como achar PDF. Ele falou, não, eu tenho, mas tu me devolve essa porra que isso é raro, hein? E aí eu devolvi. Mas tem uma linha de raciocínio que é o seguinte, quando você, de fato, eu estava na faculdade de História, então acho que é muito importante, olha, você quer saber como o pessoal da época pensava? Lê esse tipo de literatura que fazia voz na época. E aí tu vai atrás, tu lê, tu tem que ter o olhar ali do que você está lendo. Claro, se isso cai na mão de certos grupos, vai virar livro infantil, sabe? Mas é importante que esse tipo de conteúdo,
ele seja conhecido, pelo menos, pra gente não se enganar, não se ludibriar com, não, esconde isso aí, que esse autor é muito legal, mas esconde isso aí, que isso aí não é legal, não. Não, isso aí faz parte. No passado é que era bom. No passado as pessoas eram muito mais cultas. Não, a Agatha Christie também queriam fazer um apagamento de que ela era racista, enfim. E eu totalmente contra, não é não, tem que deixar ela escrita do jeitinho que escreveu. É pra isso que tem prefácio, pra isso que tem nota do editor. Foi pra isso que eu vim pra esse programa, só pra falar sobre esse livro do Monteiro Lobato. Pode falar à vontade, especialistas. Pronto, já fiz aqui meu trabalho, tô indo embora, jogou o microfone, saiu correndo. Eu acho que é importante colocar aqui um diálogo nesse sentido e tal, porque eu sinto que existe essa preocupação, que é o do conservador que é reacionário na verdade, mas se acha conservador, que é o, mas pô, vai apagar a obra do cara, ou coisa nesse sentido, etc e tal, e eu não tenho problema se capa amarela, etc, com todos os poréns que a gente conversa sobre esse tipo de coisa, mas eu sinto que, como a gente tá falando aqui, né, isso é um convite para uma discussão de algo que, em 1926, dá pra ver claramente que o cara ele era bem atrasadinho, né, você já tinha muita discussão sobre, porque a gente recai para aquele problema do, é fruto do seu tempo, e é claro, a gente tem que entender com esse recorte do tempo, é um cara que ele não tá mais vivo, é um cara que ele participou de um zeitgeist muito específico, mas é importante lembrar que ele estava bem atrasado para a época. Era algo que não é óbvio que existiam, assim como existem pessoas racistas hoje, existiam na época, e a questão dele aquela época do integralismo, né? O racismo ele fazia parte também da ciência convencional, e isso foi motor para ideologias como o nazismo, que aliás não inventou essa parada toda, pelo contrário, só deu voz para a galera daquela época, né? Então isso eu acho que é muito importante, né? A gente está discutindo hoje sobre racistas de hoje, e há 100 anos atrás existiam essas mesmas pessoas que eles tinham acesso à informação e eles preferiam ir por esse caminho. Então por isso eu acho que é importante deixar bem claro que o que precisa ser rechaçado é justamente o fato de que tinha opção, tinha acesso. E essas pessoas optaram por isso. Então não tem ninguém aqui queimando em praça pública, alguém, o cara era comerciante de escravos, sei lá, no século XVI. Não é século XVI, caralho, 1926, caralho. Tipo, Então, a gente tá falando do Monteiro Lobato, mas A.G. Wells era eugenista, assim, no topo. Então a gente tá aí com uma galera nessa época que, mesma época do Lovecraft, mesma época da Charlotte Perkins, que escreveu o Papel de Parede Amarelo, era uma galera bem eugenista. Estuda-se os trabalhos, etc e tal, e eu acho que é importante a discussão dentro desse sentido, o não apagamento, né? Importantíssimo. Mas que entender que essas pessoas eram merdas, assim, nesse sentido, e essa é a questão. A gente tende a ligar moralidade com técnica, ou moralidade com habilidade, ou moralidade com projeção de futuro, quando na verdade não tem nada, e tem Nobel aí de física, matemática, sei lá o que é abertamente racista hoje, né? Isso não tem nada, né? As pessoas acham que inteligência é uma régua e que você pode consultar a pessoa como se ela fosse um sábio da montanha que vai ter todas as respostas para todas as coisas, quando na verdade tem pessoas que são avançadas para certas coisas e o eterno oposto para outras, e parece contraditório, mas não é. E tá tudo certo. É importante a gente ter esse diálogo. E Andrei, tem uma outra coisa importante da gente falar, é que a gente tende a pensar, a pessoa era um racista, era um nazista, como se a pessoa fosse um monstro. Não, essas pessoas eram pessoas, Sim. Estão aqui, ainda estão aqui, elas têm voz, elas são inteligentes para coisas, são, sei lá, emocionalmente burras para outras, mas são pessoas que você lida diariamente, assim como eram pessoas, não eram monstros, não eram pessoas burras, eram pessoas que Monteiro Lobato era inteligente. Era instruído, né? Ele aplicava essa inteligência às vezes, era instruído. Essa Sim. pessoa era instruída. Essa pessoa, muitas pessoas vão dizer que ele era um gênio para algumas coisas. Foda-se. Mas, tipo, como todo ser humano, ele tem facetas. Até hoje, essas pessoas não são só... existem pessoas boas e as pessoas más. Não. Vai ler um pouco de ficção científica que você vai perceber que é tudo em tons de cinza o tempo todo. Tem uma coisa que eu me toquei recentemente e eu não tinha reparado, que era a galera que passou pela ditadura militar aqui no Brasil fazendo merda ainda hoje. Porque essa pessoa continua raciocinando. Ela passou pela situação de ditadura do Brasil e tá pedindo a volta
da galera de novo. E eu fico, gente, mas você passou por isso, você viu o quanto é ruim, não é possível que você não tenha visto isso. Ah, mas não, E gente. essa pessoa, ela é instruída. Não, mas não viu. Esse que é o ponto. Porque quem viu não sobreviveu. Quem viu e sobreviveu é quem tá falando. E quem... Desculpa, eu tô pensando em pessoas específicas. Ah, mas é tão... Não via nada, não sei o que. Mas tu era filho de general, filho da puta. Teu avô era militar. É claro que tu não viu nada nessa caralha. Ai, desculpa, gente. Mas é muito próximo da gente isso. Eu fiquei meio aterrorizada, entendeu? De ter sido tão próximo. E a galera parece que é cíclico, né? É um bagulho cíclico que eu fico... Puta merda, que droga. É cíclico, querida. Não faz. E eu acho isso uma das coisas boas de você ver literatura em geral, mas principalmente a literatura de ficção científica, é porque se as coisas são cíclicas e tendo a concordar com a teoria de que existe 4 grandes revoluções que se repetem e tal no mundo, às vezes seria legal de ver o que a ficção científica, ficção especulativa tava falando na Previsão, outra época quase. ali. O que tava acontecendo mais ou menos em pré-Segunda Guerra Mundial, mas aí é um pouco antes, um pouco depois, o que seria o equivalente desse ciclo que a gente tá agora. Uhum. Eu acho muito, muito legal a gente ver isso. Aproveitando então, vamos falar então do início do século XX, né? A gente tem, por exemplo, a revista infantil Tico Tico, que publicou entre janeiro e outubro de 1907 As Viagens Maravilhosas do Dr. Alfa ao Mundo dos Planetas, que foi escrito e ilustrado por Oswaldo Silva, inclusive possivelmente uma das primeiras, talvez a primeira narrativa de viagem espacial da ficção científica brasileira, né? Que acompanha aí as aventuras do Dr. Alfa em sua jornada pelo cosmos, né? A gente tem autores renomados, assim, isso é muito interessante. Tem muitos autores, assim, que a gente estuda na escola que brincaram na fantasia e na ficção científica e acabaram que essas obras acabaram não sendo tão conhecidas como as obras clássicas. O caso aqui do Lima Barreto, por exemplo, que escreveu contos como Congresso Panplanetário. Eu achei muito curioso esse nome, Panplanetário. Uma sátira sobre o Congresso Interplanetário, no qual se discute os rumos da humanidade e o papel da Terra no universo. Também tem a Nova Califórnia, onde os cientistas descobrem um método de transformar osso humano em ouro. E acaba desencadeando aí consequências, né? Cara, então tu vê, olha que doideira. Acaba desencadeando o capitalismo. Osso humano em ouros, isso é uma metáfora muito na cara do que quer dizer. Muito bom, muito bom. A gente tem em 22 o Rodolfo Teófilo, O Reinado de Quieto, ele lançou, né? Que foi, inclusive, lançou pela editora do Monteiro Lobato, viu? É a obra descreve esse país utópico que eliminou 3 grandes males, o álcool, o fumo e a sífilis. Reflete também ideias eugenistas, não à toa foi publicado aí na editora do Homem, né? Eu entendo, né? Eu imagino a pessoa usando esse discurso do álcool, o fumo e o sífilis como sendo, sei lá, hoje em dia, sei lá, o funk, sei lá, a bebida alcoólica e o vape. Sei lá, qualquer merda dessa. Então, o lance aí, Andrei, de provar... Eu não li esse livro, mas provavelmente ele vai fazer o álcool, o fumo e a sífilis uma ligação direta com o quê? Com libertinagem, com pessoas pobres, com pessoas negras, porque o branco não consome. Não tem isso, né? Não tem isso, não tem sífilis, porque ele só transa com a mulher, só transa com o marido, então não tem isso, então, sabe? Tá tranquilo. Ai, que ódio. É isso que eu ia falar, puta merda. Me veio tantos pensamentos na minha cabeça que eu tô até triste. Ó, a gente tem o João Melquiades Ferreira da Silva, que publicou o Romance do Pavão Misterioso. Fica beijo aí pro Pavão. Pô, isso é legal pra caramba. Confesso que dei uma risadinha com o título. Vocês conhecem o Pavão Misterioso? Cara, eu li o Pavão Misterioso há tanto tempo atrás que eu não me lembro, mas assim, é um clássico e assim, é uma literatura fantástica de uma pessoa que vivia no sertão. Tipo, era uma pessoa letrada, sim, mas que vivia num lugar totalmente não beneficiado pelo governo. Isso que eu acho maravilhoso a literatura de cordel por causa disso, porque tem umas coisas fantásticas que simplesmente porque o brasileiro é foda e não desiste nunca, sabe? Nem de estudar. Ó, tem outros autores aqui da primeira metade do século XX também contribuíram, né? Como o Gastão Cruz, o Alfonso Smith, o Menotti Del Picchia. Picchia? Aí minha ignorância aí nos italianos, talvez, né? O Érico Veríssimo, a Aldazeira Bittencourt, Guimarães Rosa, Gomes Neto, né?
Em 1930, a gente tem o Berilo Neves, que publicou 3 livros de contos de ficção científica, né, que consolida bastante o gênero. Em 47, a gente tem o Jerônimo Monteiro, que lançou 3 meses no século 81. Olha que doideira. Que é inspirado, inclusive, no H.G. Wells, que explora viagens no tempo, seus impactos. Também a gente tem nos anos seguintes, ele expande os títulos A Cidade Perdida, de 48, Fuga para Parte Alguma, em 61, Os Viajantes do Espaço, em 63 e Tangentes da Realidade, 69. Caralho, que vontade de ler essas paradas todas. É difícil de achar. Porra, que foda não faz uma... Que não faz uma série de TV tipo Twilight Zone abordando esse tipo de coisa, né? Seria foda. Então, quando eu fiz uma matéria nas artes aqui na Unicamp sobre filmes de ficção científica. E eu não sabia que os Trapalhões mexeram com ficção científica. Eu não fazia ideia! E, tipo, pra mim, abriu um mundo, assim, tão vasto do brasileiro fazendo ficção científica, de, tipo, por mais que a gente não tenha tanto investimento na área espacial e etc., a imaginação do brasileiro em relação a isso é incrível, cara. Tinha até diretor que saiu da pornô chanchada pra fazer ficção científica. Isso, pra mim, é muito brasileiro e como era bem explorado isso. E é legal que eles pegavam muito umas coisas que estavam... Me pergunte, o meu TED tá sobre Trapalhões. Meu Deus do céu. É coisas que você não sabe sobre a Lívia. Eu vou dispensar, amiga, com todo respeito, mas isso aí acho que eu vou passar, por favor. Coisas que aconteciam muito nessa época de 70 e 60, eram coisas que estavam acontecendo muito lá fora, em várias mídias. As pessoas traziam literalmente para o Brasil, tipo, vamos fazer uma versão brasileira disso. E um dos... ficções, aspas, científicas dos Trapalhões os Trapalhões no Planeta dos Macacos. É isso mesmo, eu acho que foi esse filme mesmo que a gente abordou. Sim, muito bem. Os Trapalhões no Planeta dos Macacos. Tem o da Guerra dos Planetas. Coloca Cylon, Guerra dos Planetas. E coloca Cylon no meio, e coloca Star Wars no meio, e coloca Planeta dos Macacos no meio. Tem os Trapalhões no Rabo do Cometa, que, de 86, quando o Halley passou, eles meteram uma ficção científica maluca. Mano, riquíssimo! Então, é meio até absurdo da nossa parte não falar da ficção científica brasileira, cara, porque a gente tá aqui, beleza, falando de literatura, mas a galera dos filmes, nossa, elas estavam, assim, produzindo loucamente. Acho que dá pra fazer um apanhado, não só de cinema, como também, o que eu achei eu não sabia disso, o que eu achei de literatura de cordel, de ficção científica, não tá escrito. Eu nunca tive acesso, eu não sabia que existia. E chega a ser triste porque é culturalmente rico pra gente. E pra gente entender a nossa própria história. E é esse das premissas da ficção científica, não importa onde você esteja. Você especular e você falar sobre como a sociedade da época reagiria a isso. A ficção científica de cordel, eu acho que ela é muito... Sem ela a gente não teria o cybercangaço atual, tá? Que se você não sabe sobre cybercangaço, procure saber. Temos séries de TV, temos filme... O cybercangaço pode ser... Meu Deus, qual é aquele filme foda agora que todo mundo ficou... Duna? Não, o filme brasileiro foda dos... Bacurau. Bacurau pode ser considerado um cybercangaço atual. Foda, procure saber, vá atrás de cybercangaço. Tem quadrinho, tem livro, tem filme, tem série. Procure saber, vá lá. Olha, eu vou fazer um meia-culpa de por que aqui no Brasil a gente não sabe de tantas coisas maravilhosas que o brasileiro produz, que a nossa população produz. Eu vou jogar alguns motivos aqui, né? Que o Brasil é muito grande. Então, muitas vezes, esse tipo de cultura ficou muito preso na própria região que ela produz. Com certeza. E a grande mídia não dá voz, não espalha, fica muito naquela região, naquele estado, e isso contribui muito, né? O segundo ponto é que a grande mídia se localiza no sudeste do Brasil, e basicamente os outros estados são pelo amor de Deus, essa ramificação. Sim. Então a gente depende, procurar filmes brasileiros nas plataformas de streaming é difícil pra cacete. É doloroso. Muitos deles nem na plataforma da Globo tem. E deveria ter, tecnicamente, porque ela produziu quase todos esses filmes. Tem filme que tu vai procurar, cara, tu não acha em plataforma nenhuma.
E se não acha em plataforma nenhuma, o filme não existe, porque É. você não consegue mais achar DVD dele. Porra, eu não tenho nada na minha casa que lê DVD, gente. Então se falar assim, esse filme aqui é ótimo, toma esse DVD. Muito obrigado, mas eu não vou assistir nunca. Dê pra mim, dê pra mim. Ô, Rafa, você tá muito certo, porque esses filmes eu assisti pedaços no YouTube que disponibilizaram, porque a gente não conseguia achar, ou então o próprio professor disponibilizava as mídias pra gente, porque ele remasterizou e tava com ele. Eu não consegui achar mesmo. Tipo, esses Os Trapalhões, que foi o que mais ficou marcado pra mim, eu não achava. E é muito triste, cara. Muito triste. E isso é muito doido, porque, por exemplo, existe um projeto agora que foi, acho que foi do ano passado, que vai começar a ser aplicado esse ano que vem, que é do cinema nacional. Existe uma plataforma de cinema nacional gratuita. Esqueci o nome desse projeto. Eu vi no YouTube lá do PH Santos ano passado. E a galera tava braba porque o governo ia gastar dinheiro com esse tipo de coisa. Só que não existe opção, pô. Puta que me pariu! Vai tomar Porque no tu só cu. me chama, Andrei, pra gravar coisa no Mundo Freak que deixa a gente fudido das Rafael. ideias depois. Porra! E o projeto foi feito com um gole de pinga, porque só liberaram, acho que a receita era de 4 ou 5 milhões de reais. E aí a Cinemacoteca, eu não sei exatamente como se fala Cara, essa o palavra. brasileiro, ele, às vezes é foda. Às vezes o brasileiro merece o Brasil que tem, né? Puta que o pariu. Tô até com calor. Cinemateca. Cinemateca aí de São Paulo que ficou responsável de fazer boa parte, de pegar esses filmes antigos, década de 30, década de 20, fazer a digitalização desses filmes. Muitos se perderam quando queimou a Cinemateca, mas outros tantos sobreviveram porque colecionadores cederam de volta, pegaram os seus e cederam. Então, muitos deles estão para vir à luz em plataformas, em uma stream brasileira gratuita. E o pessoal tava puto. Não, isso aí tinha que ser feito por iniciativa privada. Eu dou-lhe uma paulada na galera dessa, e depois o pessoal fala que eu tô errado. Entendeu? Eu e um pedaço de pau. Eu e o Rafa com um pedaço de pau. Não, tecnicamente, por lei, você tá errado, mas eu... Não tô, porque caiu da escorregou da minha mão sem querer, pô. Foi um acidente. Aí, argumentos. Não, é foda, velho. Ai, enfim, essa questão é muito difícil quando envolve dinheiro, arte e Brasil. É incrível. A Lívia, com pedaço de pau dela, não tinha percebido. Ai, mas, mano, toda vez que envolve arte, é foda porque a arte é um dos meios de você criticar a política regente, cara. É um dos meios mais importantes. Tanto que quando tem uma política vigente que é conservadora, a primeira coisa a ser atacada é a arte. Eu vou contar uma sinopse por alto de um filme de 62. O nome se chama O Quinto Poder. É um suspense sci-fi que ele ficou fora de circulação por 40 anos e possui apenas uma cópia restante. O troço é em preto e branco, feito do Brasil, dirigido por Alberto Piaralesi. É isso. Na trama, uma nação estrangeira instala clandestinamente aparelhos nas antenas de rádio e TV do Rio de Janeiro para emitir mensagens subliminares que alteram a percepção da população. A ideia é transformar o povo em uma massa agressiva e levar o país ao caos, permitindo a tomada do governo brasileiro. O elenco conta como Oswaldo Loureiro, Eva Vilma e Sebastião Vasconcelos. 62. Quando é que foi o golpe? Isso que eu ia falar, vou te dizer por que esse livro não foi, ou esse filme não foi publicado. Não foi passado claramente. É um filme que o destaque dele é a fotografia. Eu acho que eu já vi esse filme. Ele tem uma fotografia boa. Eu acho que eu já vi esse filme. Mas você não... Se você viu esse filme, você arranja uma cópia. Ah, foi com o meu professor, foi nessa aula. Eu vi umas coisas que, tipo... Parece que ele tá no YouTube agora. Colocaram no YouTube. Gente, se chama O Quinto Poder, é de 62. O Bandido da Luz Vermelha também tem um pouco de ficção científica. E eu não sabia. E eu não tinha visto. Eu vi por causa dessa aula. E também foi difícil de achar. Eu achei que não seria difícil de achar. Porque eu já ouvi falar do Bandido da Luz Vermelha. E continua sendo um pouco difícil de achar. É complexo, é triste. Imagina, a gente tá falando de filme, de mídia. Quando você vai falar de livro, cara, piora a situação. Vamos falar das coisas mais recentes aqui nesse sentido? Eu tô sentindo que a Jay deu uma puladinha aqui
Eu dei. Deu uma confesso. fuladinha aqui de ficção especulativa pra indicar a pessoa. Mas eu vou deixar porque eu adoro essas pessoas, né? Ó, pra quem gosta de ficção especulativa no Brasil, mais recentemente, a gente vai citar aqui algumas autoras e autores, por favor, procurem saber. Inclusive, tem umas aí que você tá falando, uns autores que você vai falar, que estão no Kindle Unlimited. Ainda. Então, se você tem acesso ao Kindle Unlimited, tá lá, gente. Vai lá. Não, vou fazer melhor, hein? No link desse post, desse episódio, vai estar o nosso link de afiliados. E qualquer livro que você lê, que você compra aqui, a gente vai ganhar a comissão. Você não paga mais caro por isso, não. Você vai ganhar a comissão. Acho que é o mínimo. E toda vez que você for comprar... Ai, meu Deus, minha geladeira quebrou. Vou comprar uma geladeira. Clica nesse link do afiliados e compra a tua geladeira. Que a gente vai ganhar um quinhão. Beleza? Fechado, ouvinte? Estamos aqui divulgando literatura nacional. Estamos aqui fazendo um bom trabalho, eu acho. Não sei. Aí você faz isso aí pra gente. Então vamos lá. Pra você que curte ficção especulativa, indo pra além da ficção científica também, né? Porque tá saindo hoje em dia, então eu sempre gosto de também recomendar. A gente tem a Jana Bianchi, que também tem coisa de ficção científica, mas o que eu li dela é o Lobo de Rua, que eu acho maravilhoso, que é um lobisomem em São Paulo. Eu acho que essa premissa é essa. O lobisomem em São Paulo. É isso aí. Se essa premissa não te vende, bicho, do nada mais te vende. O lobisomem que fala bolacha. Já fica mais puto já com bicho já. Então, ficar mais puto que isso do que matar gente. A própria Carol Chovato, ela tem Árvore Inexplicável, que inclusive é incrível, Senciente nível 5, que é ficção científica. Tem Space Opera, então procure a Carol Chovato, mandar um beijo pra ela também. O C105 tá no Kindle Limit por enquanto. Tá bom. Tá, foda-se a Amazon Prime. É que é de graça praticamente, se você não é de graça, caralho. Se é assinado não é de graça. A Netflix é de graça, gente. Mas é bem baratinho, gente. Baratinho que não é Unlimited. Assina pelo link aí do... Isso. A gente tem a Cláudia Lemes, tem a Julia Moon, inclusive um beijo pra Julia Moon, ela é uma queridíssima ali das revistas da Kaori, que é a vampira da liberdade. A gente tem a Karen Álvares, também, que se você quer uma coisa mais pra terror nacional. A gente tem a Sibila, porra, que super referência aí pra ficção científica. Demais. A Ana Cristina Rodrigues, que é uma fofa, já assisti palestra dela, já troquei uma ideia com ela. Também tem vários destaques aí na ficção científica. Então, galera, procure saber. Aliás, porra, vamos ser bem honesto, né? Ficção científica é uma mulher. Porra, é muito melhor que de homem. Olha, eu vou confessar que... Eu vou deixar aqui. Depois que eu comecei a ler livro de ficção científica escrito por mulher, o meu mundo mudou. E por isso que eu decidi estudar isso. Por isso que você decidiu odiar homens. Porque não dependia mais deles pra escrever ficção científica, e é isso aí. Não, eu vou te contar o que aconteceu em relação ao meu projeto de mestrado. Antes eu só ia fazer ficção científica no ensino de física, tá? Conforme eu fui lendo os livros que essas mulheres escreveram, eu tive que falar de ensino de ciências, porque eu tava falando de matemática, tava falando de biologia, química, eu tava fazendo muitas interseções com questões coloniais, identidade, e eu falei assim, gente, eu pego um Asimov da vida, sinto muito, não tô ofendendo quem gosta de Asimov, tô ofendendo que o cara tava meio assim, fazendo só aquilo, entendeu? Asimov é bom, não, para, eu vou defender aquele, não, aí também tá bom, a gente vai ter um muito filho de Asimov, e você vai gravar quietinha. Não vou, não. Você vai gravar e vai elogiar no final, vai falar, que homem branco e velho. Não, vou defender Asimov, sim. Vou defender Asimov. Ele é chato pra cacete, gente. Sinto muito. Sim. Não, a J.A. Mas até aí tu também é e ninguém tá reclamando aqui. Mentira. Eu tô reclamando. Mas a situação é o seguinte, gente. É que a gente já tem, desde o Asimov, já saiu... Já saímos do Asimov, gente. Pelo amor de Deus, já tá 350 bom. Asimov! Já saiu muito Asimov, eu não quero mais ouvir falar Asimov é bom, eu não preciso de mais um clone. Ninguém aguenta mais robô, já tá os robôs aí, você quer mais robô pra quê, caralho? Já tá aí, tá tudo certo. Eu não aguento mais clone de Asimov, eu quero um ponto de vista diferente, eu quero afrofuturismo, eu quero solarpunk, por mais que seja uma utopia maluca. Não, é ótimo solarpunk. Não, eu te juro, solarpunk, inclusive tem um solarpunk brasileiro que me recomendaram que eu fiquei assim, porque eu tava no Blue Sky e eu falei alto assim, eu disse, cara, por que solarpunk? Solarpunk não tem como, não tem porquê, não faz sentido. Calma, que melhor. No Rio de Janeiro tem muito sol.
E é muito No punk. Solar Punk não faz sentido, não tem nada de punk, não tem nada de distópico. Aí chegou uma pessoa iluminada, me desculpe, pessoa iluminada, que surgiu lá pra mim e foi me educar, porque ela teve a paciência de chegar nessa pessoa cagada das ideias e chegou a explicar assim. E a resumo da explicação é ela: não existe nada mais punk Um futuro bom, atualmente, mais revolucionário atualmente do que pensar num futuro bom. futuro próspero. Não existe. Isso é um ato de Transgressão. É transgressivo. transgressão e além de sobrevivência, é transgressão contra essa merda toda que tá acontecendo. Isso. É você pensar numa utopia. E tem gente fazendo um solar punk fudido no Brasil. A própria Bjork, ela fala que, tipo, gente, como assim ser pessimista? Não tem como ser pessimista. Um ato de sobrevivência é você ser otimista pelo futuro. Não existe isso. É uma forma de cuidar de você. E isso, tipo, os niilistas aí de orelha, tão tudo errado, gente. Não tem essa, mas não tem como você pra ser... Os niilistas e os derrotistas, né? É os derrotistas também. Primeiro, Nietzsche estava errado. Segundo, você precisa cuidar do seu futuro. Não importa, mas eu vou morrer. Foda-se que você vai morrer. Se você não tem filhos, seus amigos têm filhos. Seus amigos dos seus amigos vão ter filhos. É um ato transgressivo você pensar bem do futuro. E é de muito cuidado e carinho que você faz isso. Então vamos lá, gente. A gente tá falando aqui de autoras. Vamos abrir um campo aqui pra falar só sobre autoras de ficção científica. Vamos voltar um pouquinho lá pra trás. A gente tem, em 1859, Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, que, segundo a pesquisadora Ana Paula dos Santos, o livro demonstrava já traços góticos, olha aí. Nesse mesmo ano, a gente tem Dona Narcisa de Vilar, escrita por Ana Luísa de Azevedo e Castro, sob o pseudônimo de Indígena do Ipiranga, que estreou com uma lenda indígena ambientada na Ilha do Mel. Olha aí, um abraço pra galera da Ilha do Mel. Repleta de elementos sobrenaturais com uma narrativa que critica casamentos arranjados. Enquanto Monteiro Lobato, quase 100 anos depois, estava sendo um tremendo de um filho da puta, a gente tem aqui a Ana Luísa criticando casamento arranjado. Então, pra tu ver que época depende da cabeça, né? 40 anos depois, em 1899, viradinha aí do século, a gente tem Emília Freitas, que publicou Rainha do Ignoto, considerada a primeira grande obra de ficção com elementos fantásticos, escrita por uma mulher brasileira. Nela, a autora imagina uma sociedade utópica dominada por mulheres nas ciências e na política, com um claro contraponto no contexto patriarcal da época. Isso daí era o solar punk da época. Uma mulher pensar nisso era uma situação de sobrevivência. Pra você ver como os homens já estavam todos estragadinhos da cabeça, porque a gente tem, em 1899, a galera fazendo isso, mulheres escrevendo isso. E, tipo, eu só tô falando, e eu coloquei na pauta as mulheres, isso porque eu não fui a fundo da comunidade queer, de pessoas negras, de pessoas indígenas, que também estavam ali lutando pelo seu espaço na ficção científica. A gente tem, em 1903, Júlia Lopes de Almeida, que lançou Ânsia Eterna, que é uma coletânea de contos que flerta bastante aí com o estilo gótico, com bastante traço brasileiro, como fazendas, cenários regionais. Em 1929, a gente tem a Adalzira Bittencourt, que fundou a Academia Brasileira Feminina de Letras e escreveu Sua Excelência a Presidente da República do ano de 2500, olha aí. Um romance futurista que apresenta uma protagonista forte com formação em medicina e direito, antecipando discussões atuais sobre liderança feminina. Caralho, mano. Ó, 1929, 3 anos antes, Monteiro Lobato tava lançando Presidente Negro, hein? Olha aí. Puta merda, véi! É triste. Quando você faz essas comparações, você fala que horror! O cara, ele era realmente ruim. Ele era ruim. A gente tem a Raquel de Queiroz, a primeira mulher a integrar a Academia Brasileira de Letras em 77. Também, agora também vocês estão me fudendo. Mahori. É isso, é assim que se fala, né, gente? É pronúncia de alguma coisa? Fala. Minha senhora? É minha senhora, né? Que pronúncia é essa aqui? Fala com a pronúncia do Silvio Santos, que fica certo. Mahori, né? Que traz criaturas alienígenas, naves espaciais e finais surpreendentes. Pra gente encerrar aqui, momento de encerramento, tem outras indicações aqui que a gente precisa dar. É claro, a gente tem o Caçador Cibernético da Rua 13, do Fábio Cabral. Inclusive, mandar um abraço pra ele, o cara é incrível. Mergulha aí no afrofuturismo e na mitologia iorubá.
importantíssimo. A gente tem o Eros Ex Machina, Robôs Sexuais, que é organizado aí pelo Luiz Braz, reúne contos que discutem o impacto de robôs sexuais na humanidade. A gente tem a trilogia Padrões de Contato, do Jorge Luiz Calife, que traz uma narrativa de colonização alienígena, e o Deixe as Estrelas Falarem, da Lady Sibila, que a gente já citou aqui, né, que nos leva ao espaço. A gente tem, indo pro steampunk, que é um braço aí da ficção científica, A Lição de Anatomia do Temível Dr. Luizão, do incrível Enéas Tavares, mandar um grande abraço pra ele. O Enéas tá, inclusive, um fofíssimo cara incrível. É a única pessoa que fica de jaqueta de couro e continua fofa, porque... Coitado todo mundo do que usa jaqueta de couro, sou mauzão. O Enéas é um querido. É um elogio. É claro que é elogio, cara. Vamos lá, a gente tem Glória Sombria, do Roberto de Souza Causo, que apresenta um futuro militar distópico. A gente tem Vishnu, de Ronaldo Pressani, que é uma graphic novel, inclusive acho que eu tenho ela aqui, muito boa. Examina os perigos da dependência tecnológica. E As Águas Vivas Não Sabem de Si, da Aline Valek, que inclusive muita gente elogia essa obra. Eu amo essa obra. Essa obra é incrível porque flerta com a questão de alienígenas no fundo do mar. Então, tipo, eu recomendo muito, muito, muito. Se você quer entrar na ficção científica brasileira... Isso não é spoiler não, né? Isso é a premissa, né? É a premissa. Comece por esse livro. A Aline Valek, ela é excepcional. Todo mundo fala muito bem desse livro, tem muito que pegar, com certeza. Enfim, um abraço pra todos os autores nacionais. Primeiro que estão precisando, porque tá foda. Posso dar umas ideias aqui de levinho? É difícil ler. Primeiro, se você tá achando assim, é difícil ler e tal, não sei o que, tem vários desses que são contos, tá? São curtos, não são livros de 1.500 páginas, tá? Só a Jay pra ler um livro desse aí. Ei! Cara. Ei! Mas aí ela tá fazendo o mestrado dela, amigo. Aí tem que ler mesmo. Tá querendo fazer mestrado, tem que se fuder. Não era o mestrado, não. Aquilo ali era a leitura dela pra distrair a mente. Diversão. Por sinal, eu já cheguei aqui falando assim, vocês interromperam minha leitura. Você pare com isso. Você levou o meu cônjuge pro lado ruim. Ele está vendo só desgracinha de ficção científica, agora por tua causa. Aí vem contar as desgracinhas pra mim. Foi mal. Então, tem conto aqui. Você não precisa ler livro de 1.500 coisa. Mas é muito cabeçudo. Foda-se, tem conto. Ficção científica não é só hard science. Tem steampunk, tem coisas aqui que vai mais pro lado de como a sociedade entende uma tecnologia, como a parte do Eros Ex Machina. Existe ficção científica que não precisa ser Asimov. Gente, nem toda ficção científica é Asimov. Cara, toda vez que a gente grava ficção científica, a gente tem que citar Asimov. Tem! E a gente tem que ter essa conversa. A culpa é tua, Jay. Eu vou fazer o seguinte. Próximo Mundo Free Confidencial de Ficção Científica é Asimov ou não vai ter mais? E você vai participar. Não tem mais, não tem problema. Não tem problema. Aí me chama. Eu já li alguns livros dele. Pode me chamar. Já prepara o meu TED Talk. E a Jay vai ler tudo e a gente vai conversar. Eu vou estar morta nesse dia. A Jay consegue ler Asimov todinha em uma semana. Ela lê aquele livro de 1.500 páginas. Se pegar 10 obras do Asimov, não dá 1.500 páginas. Não dá. Os livros tudo pequenininho, é um dia aquilo ali. Sentou, É leu. a Filipeta. Ih, chamou de livro pequeno, hein? Falou que o livro é pequeno. Chamou o pai e a mãe de coxinha e come os dois no recreio, hein? Mas aí, Jay, você tá dizendo que tamanho é documento, que quanto maior, melhor? Não, infelizmente não. Então pronto, Mas é ruim igual. pode ser pequeno e divertido. O importante é a satisfação, não é o tamanho. Exatamente. É o que eu sempre defendi. Mas calma. O Jacaúna, ele só defende Asimov, que é a parte de não ficção científica que o querido escreveu, que é a fundação. Não, peraí. Tu quer me dizer que fundação não é a ficção científica? Me desculpa, 11 horas da noite, vai todo mundo tomar no cu de vocês. Eu não vou cair nesse... Eu só vou gravar essa porra desse episódio, que eu também eu odeio essas... Mano, caralho, chega, tá bom. Chega. 11 horas da noite, eu quero dormir. Próximo coisa de ficção científica vai ter que ser que nem o próximo de bruxaria. A gente tem que amarrar o Andrei pra ele estar presente. O próximo robô que eu ver, eu chuto. Muito obrigado a todos vocês que ficaram até aqui, meus queridos ouvintes. Eu queria ter essa oportunidade porque eu li nessa pauta uma palavra muito bonita chamada antropoceno. E eu queria aproveitar, eu vi aquela palavra e falei, nossa, que palavra bonita, acho que eu nunca falei antropoceno na minha vida. Então eu queria usar esse momento para você
mulheres, meninos, homens que estão me escutando agora, vão ter oportunidade de me escutar falando Antropoceno. E eu vou encerrar hoje o nosso episódio do Mundo Freak Confidencial de hoje com essas recomendações. Eu gostaria de perguntar pra você, inclusive, o que faltou. Deixa aí nos comentários. Quem que faltou? Eu sei que vai ter aquele cara que já vai... Andrei, vocês esqueceram. Como vocês esqueceram? Esqueci porque eu não quis falar. Às vezes eu esqueci mesmo. Mas como eu tô com raiva se você falar isso, eu vou falar que eu não quis falar. Mas muito obrigado pra todos vocês que ficaram até aqui. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. E lembrando a todos que o Mundo Freak Confidencial é mantido graças à iniciativa de financiamento coletivo como o Apoia-se. apoia.se/confidencial. E aquilo, não olhe para trás. Não olhe para trás. Porque vai estar o Asimov pelado. Ou vai tá o Andrei querendo falar Antropoceno e não conseguindo falar Raquel. Caralho, mano. Olha, eu Esse quero episódio vir ficou aqui, longo. agora que a gente terminou, quero deixar a minha revolta pelo fato de que nós não falamos de um ápice da ficção científica, da mídia de ficção científica brasileira, que foi Aquária. Aquele A filme de Sandy própria- Júnior? Exatamente! Não, porque senão a gente vai ter que falar de Lua de Cristal. Planeta Água. Pô, a gente não citou o Máquina do Tempo do Wagner Moura. É Máquina do Tempo o nome? Não, é Homem do um Não, mas é homem... filme. O Homem do Futuro. Homem do Futuro, mas é filme. Tá É certo. filme. Se tu for falar de filme, meu amigo, aqui eu Nossa, sento Citaram aqui os Trapalhões, e né? vou embora. O Renato Aragão Sorrisal, não sei das quantas, nunca escreveu um livro, né? Pelo que eu saiba, né? O doutor Renato nunca escreveu um livro também, a gente citou. Não, então. Doutor Renato! Porra. É que se for citar filmes de ficção científica, aí eu também conheço, aí eu conheço inclusive mais do que a literatura, porque pra mim é mais fácil porque eu sou meio De burro. ficção Então científica pra mim é mais brasileira. rápido ler, é mais rápido, Mais rápido assistir do que assistir. ler, entendeu? Então, Inclusive, a se Jane não você- assistiu muito, mas eu assisti. Se você ainda for fazer aquele negócio de ficção bizarra, paradinha Spice aí, eu sei toda a parte de ficção científica Vamos da gravar? ficção Vamos chamar, tem que gravar com o foda. Lucas. Tem que gravar com o Tem Lucas. que gravar com o Lucas. Como é E que o é? Rafa junto também. Como é que é o nome do rolê? É com T. É É? gênero. O do cripto no... Não. Tem um nome que é um mundinho deles, que é só dessas putarias. Depende qual putaria. Therian. Não é Therian? Não, aí Não, Therian Therian outra é uma coisa Therian é outra separada, parada. amigo. Não, então Amigo, não sei. Therian Therian- é aquilo. Therian são as Therian- pessoas que acham que são reencarnações. Ó, eu vou dizer o que elas Eu já tô dizem. arrependido, eu já tô arrependido. São em outra vida elas eram um animal. E Tá. aí elas encarnaram no corpo de gente e elas se comportam como esse animal que elas eram na outra vida. Vixe. Isso é um Tipo, Therian. Não é um furry. um degrau Furry é um ser acima, um degrau degrau acima do fur, abaixo, Aí depende. depende, aí do que ela Furry. gosta. do ângulo. O furry é alguém que gosta de se comportar e se fantasiar igual um animal. Como é? A Mas Jay não ele sabe o que é humano. furry? A Jay não sabe. Jay, vai tomar no cu, sai dessa internet, vai, Você quer não dizer, sabe entra na o que é internet, Golden Justamente, Shower? não fico na vai, internet. sai desse livro, o livro não dá camisa a ninguém, vai tomar no cu. Gente, eu não sei o que é furry, não entendi. Gente, Furry eu são posso pessoas que gostam de acabar com a fantasiar. sua vida com uma sequência Furry é quem de gosta de livros que trepar pode vestido de animal. passar. Não necessariamente, Jay. Isso aí ele foi pro extremo. Às mas vezes eles faz ficam só parte. se esfregando de roupinha É. de animal uns nos outros mesmo. Ou, Ai, gente. calma, isso também é um degrau. Ou pessoas que fingem que são animais, mas não necessariamente se fantasiam, porque as fantasias são caras para um caralho também. Mas aí, nesse caso, aí já chega perto da parte do kink e do primal. Isso. Ó, vou Eu achei que fosse só um kink, que tipo, você gosta de se comportar como um animal na hora Isso do é sexo, não primal, sabia. isso é primal, isso é outra coisa. Nossa, São passada. degraus da putaria, entendeu? Entendeu? Gente, joguei ai, no grupo, como eu joguei no queria... grupo do QG. Ai, não acredito. Tem Eu não muitos queria níveis. saber disso, eu tô passada. Jogou Sério? no grupo o quê, meu Deus? A foto Ai, dos que furries. horror! As pessoas gostam de transar vestido assim? Ah,
Não Inclusive, é kink Jay, shame, gente. Foi mal. Jay, inclusive essas fantasias são caras pra caralho. Sim, mas é uma fortuna. Mas deve ser tão incômodo. Repara que gente- um ali tá de calça jeans, entendeu? Isso, de calça jeans e camiseta. Onde é que você jogou isso? Eu não tô. Quero grupo. ver. Que grupo, No grupo, gente? Eu só no tô no QG. Ah, ela não tá no QG, Eu vou colocar, acho. vou colocar, Olivia, vou tá? colocar a Lívia lá. Você tem WhatsApp? Tu tem Tenho. WhatsApp e é esculacho, né? Não, Nossa, é eu porque, queria porra, nossa o marido WhatsApp. dela não tem, caralho. É que Gente. o Magicando é no Telegram. Gente, Ah, mas tá. assim, e no calor? Tem furry brasileiro com tudo isso? Gente, Mas você aí não é igual tem advogado, ideia. Jay, mas é igual advogado, usa terno no calor também, pô. Gente, os furries de Santos foram expulsos os furries em Santos. Ah, eu entendi. De santo, deu santo ser fantasia de furry? Calma. Não. Os furries que moram na cidade Peraí que litorânea eu de vou pausar a Santos. gravação aqui, esqueci. Eu também vou Sim, pausar. também vou pausar isso. Góticos, olha aí. No mesmo ano, De Narcisa de Vilar, escrito por Ana Luísa Azevedo e Castro, sobre pseudônimo de indígena do Ipiranga, estroca uma lenda indígena ambientada na Ilha do Mel. Olha aí, beijo aí pra galera da Ilha do Mel. Representando aí elementos sobrenaturais e com narrativas de crítica de casamentos arranjados. Então, ó, pra frentex. Ô, Andrei, o nome do livro é Dona Narcisa de Vilar. É porque tem um D, é do Monkey D. Luffy, é a irmã dele. Mas é assim que Mas é assim que é escrito o livro. Então por que não tá na pauta, filha da puta? É depo... Não! É assim que se abrevia Dona, tá? Caralho, então, Andrei! Monkey Dona Luffy agora. No One Piece vai ser isso que eu vou chamar. Vai se fuder. Diz ele que escreve livro, hein, Lívia? Brincadeira. Diz a lenda que escreve mesmo, mas tá um pouco atrasado. Tá um pouco atrasado o timeline? Dona Pedro II. Agora. Fudeu. Agora é isso aí. Vambora. 29, a gente tem a Adalzira Bittencourt, que fundou a Academia Brasileira Feminina de Letras e escreveu sua como é que se escreve? Como é que se pronuncia isso? Excelência. Sua excelente. Sua Porra, excelência. caralho, eu vou demitir minha pauteira. Sua exia. Vai se fuder, caralho. Ele não sabe as abreviações. Não sei por que abreviação, caralho. Tá escrito no negócio pra que abreviar, caralho. A gente tem a Rachel. A gente tem a Raquel de Queiroz, a primeira mulher a Não, integrar. pensei que agora tu também ia falar que não sabia ler o nome Raquel agora também. Eu falei assim, caralho. Gente, são 10 horas da noite, pelo amor de Deus, me dá um desconto. Muito bom. Raquel de Queiroz que apoiou a ditadura militar, hein? Essa polêmica tava rodando no TikTok esses tempos aí, hein? Ó. Meu estômago tá doente. O Rafael, fala agora que tu não sabe falar, Raquel. A gente tem o Eros Ex Machina. Caralho, hoje tá foda. Máquina! Eros Ex Machina, caralho, filha da puta. Vai. Este programa foi produzido por Paratopia Podcast Storytelling.